Nós estamos já dando início à nossa reunião de hoje. O nosso tema é o suicídio e a loucura. O nosso irmão Ricardo Tadinho vai fazer por nós. Vamos levar nossos pensamentos até o nosso Pai Maior, manter a nossa vibração elevada para que a gente possa ter uma boa sintonia, né, com o palestrante, com os ensinamentos, né, que aqui serão estudados. Vamos fazer a nossa prece. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois vosso é o reino, o poder e a glória e paz. Vamos pedir que Jesus possa nos envolver a todos, espiritualidade amiga, que possamos ter um bom estudo. Vou passar a palavra para o nosso irmão Ricardo. Tudo bem, né, gente? Que Jesus possa nos abençoar nessa noite, que possamos crescer juntos, buscando o que o Evangelho de Jesus nos traz, o que a doutrina espírita nos esclarece, em torno desse tema que é delicado, né? Falar, todo mundo que você falou, o tema falou. A gente pede a Deus, a Jesus, a Maria, principalmente, né, que possa nos direcionar, que possa nos abençoar, para que a gente consigamos juntar o melhor dos nossos esforços por aqueles que já suicidaram, aqueles que pensam em suicídio, aqueles que têm familiares que suicidaram. Então, assim, esse é um tema para mim que é muito delicado, assim, muito frágil, né? E que a gente possa, quem sabe, arregimentar na nossa noite aqui hoje os melhores frutos para todos aqueles que não deram conta de arcar com a responsabilidade da vida, né? E que os servos de Maria estejam conosco, aqueles espíritos que trabalham na legião de Maria possam permitir que estejam aqueles que estão precisando de consolo para essa hora. E aí, antes da gente começar efetivamente, eu tenho uma pergunta para fazer que eu tenho feito nas palestras ultimamente. Sinta-se à vontade para responder quem quiser, tá? Algumas breves perguntas. A primeira é: alguém que está pela primeira vez numa casa espírita? Não. Todo mundo levar com Deus 10 já foi mais tranquilo. Tem alguém que veio para cá hoje triste? Responda só quem quiser, tá? Além da vitória da família. Então nós vamos fazer o seguinte: os espíritos nos pedem, principalmente em temas como hoje, que a gente trabalhe muito o sentimento de felicidade, de alegria, para consolar e confortar os corações daqueles que passaram pelo drama do suicídio. Então, antes de mais nada, eu peço de vocês, assim, busca na sua memória, nas suas lembranças, um dia da sua vida em que você se sentiu feliz. Pode ser um momento, não precisa ser um dia inteiro, não. Uma experiência que você viveu na sua vida que você se sentiu feliz. Tenta puxar na sua memória um dia, um momento, uma situação qualquer, que você pensou: nossa, aqui eu estava feliz, aqui eu fui feliz nesse momento. Alguém não consegue lembrar? Tem alguém que não consegue? Todo mundo consegue? Coisa boa. Então eu vou pedir para vocês lembrarem desse dia com muita firmeza, assim. Se quiser, fecha o olho, mas lembra desse dia como se fosse reviver de novo. Tenta trazer para cá essa alegria. Tenta sentir no seu coração de novo a alegria desse dia. E como Cristo nos pede para amarmos ao nosso próximo como a nós mesmos, para a gente dar aquilo que a gente tem,
Eu não sei se você sabe, tudo aquilo que pode ser tomado de nós não nos pertence. Mas isso aí que vocês trouxeram hoje aí na memória de vocês é seu, você pode evocar a hora que você quiser. Nós vamos dividir sua vitória. Eu vou estar pensando nesse tipo de hoje. Aquela que a pessoa teve coragem de dizer que chegou triste. Talvez não conseguiu. Assim como eu, mais ou menos. Então a gente vai direcionando a vitória. Os nossos sentimentos de alegria. Isso que vocês evocaram aí hoje, nós vamos dividir com ela. Pode ser? Tá bom. Amém. Aí agora nós vamos expandir, além da vitória, para todos aqueles espíritos que aqui estão e suicidaram, que já estão aí hoje. Faz parte do estudo, né? Aqueles que enlouqueceram. E a gente vai buscar entender com o Evangelho de Jesus e com a doutrina espírita o que acontece dentro da intimidade do ser para ele enlouquecer ou para ele suicidar. Mas a gente não vai conseguir fazer um estudo profundo se a gente ficar de maneira superficial só dentro do espiritismo. Para a gente falar sobre loucura, sobre suicídio, a gente precisa de falar sobre psicologia, sobre terapia, mente humana. Então, lembrando que o espiritismo não é uma religião, mas é uma ciência e uma filosofia, a gente vai escorar nas outras ciências. A gente vai deitar no colo da filosofia para que a gente consiga sustentar o nosso entendimento da noite de hoje, por mais redundante que pareça. Então, antes de mais nada, eu falei antes de mais nada, nós perceberam como é que tem que introduzir esse assunto, tem que precisar de fazer um monte de preparação. No capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, é o Cristo Consolador. No item 7, o Espírito de Verdade dá a seguinte mensagem, que eu gostaria de usá-la para fortalecer as nossas alegrias, as memórias e trazer isso à tona para a gente ter um clima protegido e amparado pelos bons Espíritos. O Espírito de Verdade escreve assim: sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Os fracos, os sofredores, os enfermos são os meus filhos prediletos. Venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, vós que sofreis e vos achais oprimidos, e sereis aliviados e consolados. Não busqueis alívios, a força e a consolação, pois que o mundo é impotente para dá-las. Deus dirige um supremo apelo aos vossos corações por meio do Espiritismo. Escutai-o. Extirpados sejam de vossas almas doloridas a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade. São monstros que sugam o vosso mais puro sangue e que vos abrem chagas, quase sempre mortais. Que no futuro, humildes e submissos ao Criador, pratiqueis a sua lei divina. Amai e orai. Sede dóceis aos Espíritos do Senhor. Invocai-o do fundo de vossos corações. Ele então vos enviará o seu Filho bem-amado, para vos instruir e dizer estas boas palavras: eis-me aqui, venho até vós, porque me chamastes. Gostoso de ouvir, não é consolador? Pois bem, o Evangelho segundo o Espiritismo trata para a gente o suicídio enquanto uma covardia moral. Quando o ser não tem coragem de enfrentar os próprios problemas que se amontoaram em cima da sua cabeça. Quando a gente está estudando o Espiritismo, a gente começa a entender Deus de uma perspectiva justa e boa, certo? Deus não é soberanamente bom, e Deus também é justo. E os Espíritos explicam que se Deus não fosse soberanamente bom e não fosse soberanamente justo, Ele não teria por que ser Deus. Na
Na sua bondade, Deus deixa a gente plantar o que a gente quiser. Então, o que você quiser fazer da sua vida, Deus não vai descer aqui e falar: ô Cardinho, faz isso não, isso é outra coisa. A colheita é livre, né? Assim, a bondade de Deus é deixar a gente plantar o que a gente quiser. Você vai plantar o que você quiser. E a justiça de Deus é que você vai colher obrigatoriamente o que você plantar. Você pode escolher plantar terror na sua vida e na vida dos outros, não tem problema. Mas uma hora vai ser preciso colher tudo isso. Então a gente, quando tem uma vida compreendida entre nascimento e enterro, sem acreditar na pluralidade das existências, a vida vira um jogo de sorte. É como se Deus jogasse uma moedinha e falasse assim: ó, somente se cair um cara, vai ter uma vida boa. Cardinho caiu um coroa, vai ter vida boa. Norberto caiu com meia moedinha. Deixa eu dar uma sorte lá que aconteceu, nós estamos jogando. E não é bem por aí. Acontece que a gente tem um caminho do nosso progresso, do nosso ponto de partida até a perfeição ou a perfectibilidade, chamada para nós de felicidade. Para os espíritos, o espírito perfeito é o espírito feliz, sabemos disso? A felicidade, ela está em saber exatamente aquilo que Deus quer de você e cumprir. Porém, isso aqui não é uma linha assim, né, retilínea. A evolução vai se dando por caminhos vastos e de várias maneiras possíveis. A gente começa simples e ignorante, não é isso que a gente aprende no Espiritismo? Simples e ignorante. E começa as nossas experiências encarnatórias, aonde a gente vai ficando complexo. Somos hoje seres complexos. E quando a gente se transforma, quando a gente se torna complexo, esse negócio aqui chamado evolução começa a ficar meio confuso. Por que o Espiritismo não é uma religião? Por vários motivos, e um deles é: nós não vamos trabalhar com certo e errado aqui, na grande maioria das vezes. Porque o que é certo para um é errado para o outro. Ai, cara, mas tem a lei, tem a humana aí que determina o que é certo e o que é errado na comunidade. Tem mesmo, isso ajuda a gente a balizar. As nossas leis civis é porque a gente ainda não consegue praticar a lei divina, que resumidamente é a lei de amor. Se a gente conseguir amar uns aos outros, não precisa de mais lei nenhuma em cima da terra para governar e dirigir as nossas situações. Então, quando a gente vai crescendo espiritualmente falando e vai desenvolvendo inteligência e consciência da vida, quando a gente vai desenvolvendo esses dois, a gente começa a ficar mais independente. Na Bíblia conta da nossa independência. Vocês lembram onde que fala da nossa independência? Na Bíblia? Quem já leu a Bíblia, gente? Ó, tem um para salvar nossas almas, 2, 3, 4. Vocês 4, o resto é o resto. Os espíritos acham que não precisa ler a Bíblia, né? Vocês que já leram, onde é que está a nossa independência intelectual? Vocês lembram? Quem lembra? Ô, gente, as perguntas não valem um bravo não, tá? Lembra que não tem certo e errado, tem construção de conhecimento. Aonde que está? Ninguém? Só vai encarnar. É a verdade que ela não quer. Um pouco antes do André, você acredita? E tem gente que acha que é mentira, tá? Vou contar para vocês, para não perder muito tempo, vou acabar com o suspense. Gênesis,
criação do homem e da mulher. E Deus planta uma árvore lá no centro do jardim do Éden, não é assim? É uma árvore que tinha o quê? Qual fruto? Não era uma maçã. A maçã surgiu numa pintura do século XV. Não é um fruto proibido, você acredita? O fruto do conhecimento de todas as coisas. Então a árvore que está lá é o fruto do conhecimento de todas as coisas. E quando a gente pega para ler o livro dos Espíritos, e aí fala que quem cochichou lá no ouvido da Eva? A serpente, não é assim? A serpente representa a tentação, não é isso? Gente, vocês acreditam que no livro dos Espíritos, os Espíritos esclarecem para a gente sobre a tentação? Vocês já leram com atenção o livro dos Espíritos? E a tentação é um mecanismo de impulsionamento do ser humano ao progresso. E aí, na tentação, eles vão lá e comem o fruto do conhecimento de todas as coisas. A partir daí, a primeira coisa que acontece, o que é? Eles se veem nus. Era Adão lá no paraíso. E aí, quando Deus aparece, fala: Adão, cadê você? Eu falo: estou escondido, Senhor. Por quê? Porque eu estou pelado. Mas quem te contou que você está nu? Eu falo: então, eu comi do fruto. Aí ele fala: é mesmo? Então, a partir de agora, vocês vão ser expulsos do jardim. E agora, daqui para frente, para que você coma alguma coisa, para que você tenha alguma coisa, vai precisar de trabalhar. Do suor do vosso rosto, angariareis o teu pão. E tu, mulher, daqui para frente, para dar continuidade à criação, terá que sangrar. Vai ser doloroso o teu parto. Quando a gente vai estudar a luz do Espiritismo, lá com o Leon Denis, os problemas do ser, do destino e da dor, quando a gente vai estudar com Allan Kardec, a evolução nossa, a gente é criado e estagia em primeira onda, vocês lembram? Só vale encarnado, viu, gente? Lembrando. Vocês não lembram, nunca ouviram falar isso na vida? Sidney, eu sei que já ouviu. Está na tudo, esqueceu? Onde é que a gente, o primeiro estágio nosso é no reino? Mineral. Lá no reino mineral a gente aprende a agregar átomos, não é isso? Ficar firme, sólido. Depois do mineral nós vamos para qual reino? Vegetal. Aqui a gente começa com as nossas sensações. A plantinha vê o sol, olha a plantinha. Continua lá na frente. Dá mais um pouquinho, a gente entra para o reino. Gente, em algum desses reinos aqui, precisa trabalhar para sobreviver? Já viram uma planta tendo que sair para comprar o próprio adubo? O cachorro precisa sair para comprar ração? Os animais em geral? Não. E aí, depois que nós passamos por esses três reinos, para qual que a gente vem? Reino. Não é ser expulso do jardim do Éden, onde Deus provia tudo? E agora, não mais. Agora você tem condições de trabalhar. Olha, aonde muita gente descarta Adão e Eva, a história deixa passar, poeticamente falando, a nossa estrutura de crescimento angelical em direção à perfeição. Então a expulsão do jardim é a expulsão desses três reinos, aonde não tem comprometimento nenhum. Vocês acham mesmo que o cachorro que envolve o carteiro nasce bangueiro na outra vida? Não. O pitbull que mata alguém que poder, na outra vida ele vai nascer lá com a mandíbula toda estraçalhada para poder pagar? Não. Ele não tem essa consciência de si próprio. Então, quando um cachorrinho, um pet, quando ele tem um câncer, ele não está
desenvolvendo as suas características, as suas potencialidades espirituais, inclusive, para lidar com os B.O. que nós estamos lidando agora aqui, ó, na nossa existência humana. Então, na expulsão do ego, ao vir para cá e tomar consciência e desenvolver inteligência, nós começamos a correr por conta. Claro que não de uma vez. Quando você vai estudar lá, né, a evolução humana, tem lá o homem de Neandertal, né, tem os Australopithecus, depois vem lá até chegar no Homo sapiens sapiens, né? E aí o Homo sapiens sapiens é quando surge de fato a nossa independência. Aí agora mesmo você já consegue pensar e discernir, entender o que prejudica o seu próximo e o que não prejudica, o que te prejudica e o que não te prejudica. É aqui que começa o nosso dilema. Por quê? Porque aí a gente começa a reencarnar e não aceitar a vontade de Deus sobre nós. E começa a querer fazer justiça com as próprias mãos. Dar um jeito para não sofrer as vicissitudes da terra. Exigir a posse das coisas materiais que estão aí o tempo todo. Cara, o que isso tudo tem a ver com suicídio, com loucura? Vocês já estão entendendo onde nós vamos chegar ou não? Não? Não. Tá bom. A gente vai reencarnando e começa a fazer aquelas exigências assim, olha, isso aqui é meu, se alguém pegar, eu mato. Ó, minha casa é minha. A minha esposa é minha esposa. E se um dia ela quiser ir embora com outra pessoa, eu mato ela. E aí a gente começa a tomar posse daquilo que não nos pertence. E quando alguém vem e toma, ou quando se trata de pessoas, o outro cisma de ir embora, a gente não aceitando a vontade do outro, começamos a infligir dor ao outro para que ele cumpra com a nossa vontade. Já viram casos parecidos por aí, gente? Eu estou falando bobagem. E isso começou lá atrás. Então, quando a gente não se educa, a gente começa a ter várias atitudes egoístas. Várias atitudes que a gente pode chamar às vezes de cruéis, desumanas, maldosas. E a gente começa a acumular isso no nosso histórico. Reencarnação atrás de reencarnação. Lembra? Deus deixa você plantar, não tem problema. E aí você quer resolver tudo no braço? Resolve tudo no braço. Quer resolver no tiro? Resolve tudo no tiro. Deus vai deixando. Mas chega uma hora que Deus fala assim, então, você já plantou demais, você não quer parar para dar uma colhidinha, não? Ah, não. Quer continuar plantando, esse monte de coisa boa. Só que aí começa a vir o pagamento dos débitos que a gente vai conquistando. E aí, de repente, a cada atitude de atrocidade que nós vamos cometendo, nós vamos gerando em nós marcas energéticas. Cada atitude, cada pensamento, cada atitude, cada sentimento que nós temos, nós geramos em torno de nós mesmos um campo de energia que vai ficar circulando isso aqui tudo. Ó. Chega uma hora que esse negócio começa a pesar. Chega uma hora que o mal vai ficando assim tão insuportável em nós que a gente começa a passar por efeitos colaterais. Em muitas pessoas, esses efeitos colaterais costumam surgir como adoecimento físico. Eu não vou dar nome de doença nenhuma, porque vai ficar falando assim, então quer dizer que tem câncer porque fez um mal ao longo da vida? Não. Isso aí. Lembra? Todas as dores que você passa na sua vida, elas podem ter 3 objetivos: prova, expiação ou missão. Não sei qual são os seus problemas da sua vida, então não pega aqui como nada que você está passando como regra.
acontecimentos ruins, isso vai gerando efeitos colaterais. Você vai impregnando na sua alma energias desequilibradas. Cada tipo de atrocidade, de delito, gera um tipo de mal diferente em nós. Geralmente, quando esses males que a gente provoca nos outros são intelectuais, você fica pensando, muito sabe aquele pessoal que fica pensando, pink cérebro, hoje não tem pessoal da nova geração, não, então a maioria deve conhecer pink cérebro, né? Os dois ratinhos que estão lá para manejar o mal, né? O que nós vamos fazer hoje? Tentar dominar o mundo. Então, quando você vai passando muitas encarnações só pensando e elaborando o mal, ele está usando a máquina mental dele só para coisa desequilibrada, não é isso? Se você usar suas mãos só para o mal, uma hora você desequilibra as energias das suas mãos e aí você vai precisar de reequilibrar de novo. Geralmente o reequilíbrio vem pela doença. Se você usa mal demais as suas pernas, você usa suas pernas para praticar o mal para os outros, uma hora você acumula energias desequilibradas e aí vai precisar de reequilibrar. Geralmente é a doença que faz isso. Você usa mal demais os seus órgãos internos, chega uma hora que ele adoece, né? A enfermidade te freia para você se reequilibrar. E aí quando as pessoas usam mal demais o cérebro para praticar o mal, uma hora ele vem desorganizado. Ele vem desorganizado. E aí quando ele vem desorganizado, nós vamos ter as doenças mentais. Viu o caminho que ele percorreu para chegar aqui? Uma parte do nosso tema, que é a loucura. Então a loucura, ela vem surgindo por uma má utilização da indumentária física, que é o cérebro, que é usado, deveria ser usado por nós para pensar coisas boas, desenvolver bons projetos, desenvolver pensamentos de caridade, de alegria, de felicidade. Quando a gente vai usando para o mal, uma hora ele adoece. E ao adoecer com excesso, ele entra em desequilíbrio. Está tranquilo até aqui, gente? Tem dúvida? Não? Tem? Todas. Todas? Quer falar alguma? Não. Esse processo aí do desequilíbrio desencadeado das influências espirituais negativas. Como é que você acha? Mara? Ô Mara, eu não entrei em obsessão ainda, eu estou falando só da nossa jornada. Sem influência espiritual nenhuma. Isso aqui é só a nossa jornada. Percebe? Porque fica fácil ficar botando a culpa nos espíritos, né? Fica fácil. Então, nós estamos falando aqui, nós vamos chegar lá. Nós estamos falando aqui primeiro de como a gente gera as desordens. Tá tranquilo, gente? É assim que a gente adoece. E como o nosso trabalho aqui hoje é mente, então eu estou tratando de como a gente adoece a nossa mente. Aí morre, chega o somente lá no plano e fala assim: ô Cadinho, perdoa, amado. Eu falo: vou matar aquela desgraçada na próxima oportunidade que eu tiver. Ô Cadinho, perdoa ela. Não quero. Aí amar, reencarna. E eu fico lá no plano espiritual elaborando 1000 planos para acabar com a vida dela. Aí ela nasce aqui, eu vou nascer lá no Japão. Mas eu estou com ódio na mata, então como eu não consegui resolver minha questão com ela, aonde eu nasci eu vou prejudicar todo mundo, até, entende? Minha cabeça fica só planejando mal. Gente, tá na cabeça dele que isso é um processo de adoecimento? Chega uma hora que nossa carga mental está tão ruim, que aí eu vou nascer, eu nasço, e a minha energia ela é tão desequilibrada que lá na hora da fecundação, os espíritos que programam a reencarnação, eles escolhem o óvulo e o espermatozoide que terão as tendências genéticas para a loucura.
Você já nasce já compromissado. Aí no meio da minha encarnação eu começo mais uma vez a trabalhar, recebendo o resultado de tudo aquilo que eu fiz lá atrás. Todos os males das últimas encarnações vêm me perseguindo. De repente, essa energia toda desaba no meu sistema nervoso central. E eu preciso de romper com a realidade. Eu começo a não dar conta disso aqui. Então eu pratiquei tanto mal que agora eu preciso de vir com esses males batendo na minha porta. Cadinho, deu hora. Bora me pagar? Bora resolver? Aí a lei divina, gente, não estou falando de espíritos, estou falando da lei divina. Cadinho, toda lei divina que você desregulou começa a bater na porta. Aí eu nasço cheio de problemas emocionais já. Vou citar alguns: ansiedade, pânico, depressão. E aí, dificuldade financeira, e problema de saúde, e um problema aqui, e um problema ali. E aí isso começa a me apertar, me apertar, me apertar, me apertar, me apertar. Das duas, uma. Ou eu suicido, ou eu enlouqueço. Para fugir da dor. Então entenda, nenhum suicida quer morrer, tá? Nenhum suicida quer morrer. Ele quer parar de sofrer. Mas quando ele não tem consciência da vida espiritual, e às vezes até tem, ele acha que a morte vai ser menos dolorosa do que a dor moral que ele está passando. É onde vem a grande desgraça na vida dele. Por quê? Ao suicidar, sem resolver os seus problemas, os espíritos explicam que na próxima encarnação ele vai nascer com os problemas que ele não resolveu e com o peso 2. Qual que é o peso 2? Quem sabe? Já leram Memórias de um Suicida? Recomendo. Livro maravilhoso. O pessoal que publica espírito faz a gente ter medo desse livro, mas não tenho medo não. É um livro lindo, altamente consolador. O primeiro capítulo é denso mesmo. Assim como é denso toda a vida de quem suicida. No primeiro capítulo, quem chega no plano espiritual, o primeiro capítulo de quem chega lá é doloroso. Mas depois tem amparo. Depois tem amparo. Então, quando a gente vai se emaranhando no desequilíbrio e tende ao suicídio, quando você retorna a ter que trabalhar com todas as questões, o peso 2 é: a partir de agora, ao renascer, você vai nascer com um negócio chamado tendência suicida. Você vai enfrentar todos os problemas que você tinha antes e mais um: ter que vencer o desejo de suicidar. Então, se você passa na sua cabeça pensamentos de vez em quando ficar assim: oh Deus, já está demais, se eu puder me levar, me leva, cuidado com esse pensamento. Se você tem um problema na sua vida mais de um mês, mais de um ano, que você não resolveu, vai para um psicólogo. Se permita tratar a sua mente. Os espíritos que provocam o suicídio no plano espiritual passam por psicólogos para dar conta de reencarnar e lidar com esse peso 2. E é por isso que eu falei que para tratar esse tema delicado, a gente precisa expandir e sair das paredes da casa espírita e entender que você provavelmente pode não conseguir resolver os seus problemas com palestra e passe. Então se permita tratar o seu psiquismo. Se você passa por dores e não está conseguindo resolver, vai para o psicólogo. Não interessa se tem 18 anos, não interessa se tem 80. Pensa. Vou usar um vocabulário bem Emmanuel, tá? Vocês que a névoa do tempo já pousou pelos cabelos, já passaram dos 18. Pensa. Se você consegue, eu estou falando isso para quem já está das gerações mais vividas,
Porque a dificuldade dos mais velhos aceitarem o psicólogo é maior por causa de já ter vivido muita coisa e ter suportado muita coisa e vencido muita coisa. Mas se você conseguir ainda resolver aqueles negocinhos que ficaram para trás, lá na cadeira de um psicólogo, pensa se você vai nascer uma próxima vida sem esse problema. Pensa se você resolveu 1 ano da sua vida em terapia, é menos 1 ano de problema mental na próxima reencarnação. Então, quando nós não estamos dando conta aqui, gente, de resolver as coisas, permita a ajuda do processo mental. Se o seu coração falhar, você vai no cardiologista. Se o seu músculo falha, você vai lá no fisioterapeuta. Se você quebra um osso, você vai no ortopedista. Por que as dores da alma nós não vamos tratar em lugar nenhum? Ah, Deus vai curar. Vai, ele te mandou psicólogo. Vai mesmo. Ele te mandou psiquiatra. Às vezes é só na pausa do Rivotril, para aguentar o tranco da ansiedade, da crise de ansiedade. Às vezes só para estar no tranco da conta. De você não perder o controle mental e entrar no campo da loucura. A loucura nada mais é do que uma fuga para a pessoa, inclusive, não cometer suicídio muitas vezes. É uma maneira muito particular de lidar com a realidade. Na psicanálise, a gente usa o termo de rompimento da realidade. A pessoa rompe com a realidade, cria uma realidade só dela, onde ela sofre menos. Mas esse estado, muitas vezes, causa muita dor para ela também. Então, não se deixe levar pelas suas dores, pelos seus sofrimentos, a ponto de descrer da vida e da bondade de Deus. Deixa-se ajudar. No plano espiritual, os Espíritos dizem para nós que a dor de quem comete o suicídio é enorme. Tem resgate. Tem jeito, mas dói. Então, tratar esse tema no Espiritismo é muito delicado, por quê? O Espírito vai pensar assim: então já que continua, eu suicido, chego lá, faço uma prece, está resolvido. Não é bem por aí. Porque o nosso problema é com a lei divina. E quando você desequilibra-se com a lei vai te pedir restabelecimento. Você vai arrepender e Deus vai falar: que bom que você está arrependido, agora vamos aprovar? Vamos lá expiar. E os Espíritos nos ensinam que a loucura é também uma expiação muito grande. Está tranquilo, gente? Estou sentindo a atmosfera meio pesadinha, né? É porque o tema exige isso, né? Não dá para falar disso muito, né? Até porque os espíritos estão sedentos por sair dessa dor logo. Os desencarnados. E não é fácil. Ivone Pereira, nesse livro Imagens do Suicida, conta que eles ganham cacuetes no plano espiritual, sabendo disso. Quem tem cacuete então suicidou não, gente, não é isso? Mas no plano espiritual funciona da seguinte maneira, deixa eu tentar ilustrar para vocês. Para quem ainda não sabe, né? Aqui, quando você pensa alguma coisa, ninguém sabe o que você está pensando, certo? Nem você lida muito bem com as imagens daquilo que você pensa. Quando você quer mudar de pensamento, você põe tudo certo. Mas você tem uns pensamentos intrusos que surgem na sua cabeça de vez em quando, não tem? Do nada tem que surge. No plano espiritual, quando a gente não tem essa casca grosseira, o que a gente pensa e o que a gente sente surge assim, ó, como se fosse uma... Como eu posso falar? No plano espiritual chama de ideoplastia. Mas imagina que é como se aparecesse assim na sua frente o que você está pensando. E aí as pessoas que suicidam, o que fica vindo aparecer na frente dela sempre é a imagem do suicídio. Então quando ela dá um tiro na cabeça, por exemplo, ela revive aquela cena constantemente. E ela desenvolve um cacuete, que é de a todo momento tem que fugir daquilo que aconteceu com ela.
A todo momento ela está saindo fora. A todo momento ela está fugindo. A todo momento ela está tendo convulsões para aquilo que ela está passando. E aí, quando se reencarna, logo depois do suicídio, geralmente os espíritos dizem que as encarnações não duram muito tempo. Então, quando a pessoa desencarna agora, suicidando, na próxima encarnação dela, tem uma tendência dessa encarnação ser curta, que ele vai experimentar só o término de anos que ele deixou para trás na última existência. Porém, os espíritos nos explicam que a dor do resgate pode durar séculos ou milênios. Ou seja, as dores mentais e emocionais decorrentes do suicídio, elas podem se alastrar por várias vidas. Então percebam, hoje, vocês conseguem notar o quanto está comum tormentos mentais? Pânico, ansiedade, depressão. Assim, os jovens já estão nascendo com ansiedade. Então, se permita tratar disso, que pode te levar a um adoecimento. Já que você tem consciência e está inteligente da sua condição, se permita tratar. Não deixe que isso tome conta de você. Luta. No capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, se não me falha a memória também, no Bem-aventurado dos Aflitos, o Espírito fala assim: olha, a vida é composta de 1000 nadas, eu sei, mas ora com fé, resigna, para que você consiga encerrar a jornada sem buscar o atalho. Toda a dor que você passar aqui na terra é preferível à dor da desistência da vida. Tem jeito de vencer. E é por isso que a gente precisa se escorar no máximo de ajuda possível. Tem o CVV, está triste demais, gente. Tem um número que você liga lá de graça e começa a desabafar com o pessoal. Busca ajuda. Busca tratamento das suas emoções, para que você consiga levar a sua encarnação até o final. Dói. E para quem já foi, se é que tem alguém aqui com algum parente que suicidou, os espíritos que passam pela dor do suicídio, no livro Céu e Inferno do Allan Kardec, não sei se alguém já leu, mas eu recomendo, leia. No capítulo dos suicidas, dizem que quando são endereçadas preces a eles, geralmente são os poucos momentos que eles conseguem ser anestesiados. Eles têm aquele alívio, sabe? E o Kardec trabalhava muito com evocações, então ele evocava os espíritos nas reuniões dele. Aí os espíritos falavam assim: nossa, me evoca mais vezes, porque toda vez que eles me chamam, eu sinto um alívio tão grande. Rezam por nós. Porque toda vez que vocês rezam por nós, a gente sente um alívio tão grande. Divaldo Franco, não sei se ainda tem, mas tinha o hábito de ter um caderninho. Ele no jornal e pegava o nome daquelas pessoas que saíram no jornal que tinham morrido de assassinato e fazia prece por elas. Deve fazer até hoje. Chico Xavier também fazia. Pegava o nome de pessoas desconhecidas e ia fazer prece. E um dia, no meio do desespero de uma experiência que o Divaldo estava passando, ele buscando na prece amparo, mas também chorando, apareceu pelo Espírito e falou assim: para de chorar agora, você não tem o direito de chorar. Ele falou: o quê? Você não tem o direito de chorar. Mas quem é você para dizer que eu não tenho o direito de chorar? Ele falou assim: eu sou fulano de tal, que suicidou, e você pegou meu nome, eu sei que você está fazendo prece para mim, por muitos outros. E você que está em boa condição, se você desesperar, o que vai ser de nós? Vocês têm noção, gente? Nós não somos de Divaldo Franco, não, né? Então, vamos buscar, vamos na escala
tentar entender a nossa realidade. Mas só para vocês verem o poder de uma prece. O poder de uma prece. No livro Memórias de um Suicida, narra para a gente que os espíritas geralmente são os únicos que rezam para os suicidas. Porque para os outros eles estão condenados ao inferno. Então, como a gente crê na reencarnação, eles costumam receber geralmente preces só dos espíritos. E aí, você não precisa conhecer ninguém que suicidou, não, gente. Nas suas orações, pega Deus para abençoar os que suicidaram. Na dúvida, não sabe como é que reza, não? Eu vou contradizer o que muitos espíritas falam. Prece não pode ser decorada. Prece tem que ser do coração, né? Não pode ler prece. Ué, então Kardec errou, porque tem um capítulo só de prece no Evangelho. Capítulo 28. É só de prece. E tem prece para quem suicidou. Só porque você está lendo não quer dizer que essa prece não seja do fundo do seu coração. Se você não sabe elaborar bem palavras, leia a prece. E se a sua vida está muito dura, eu te recomendo 3 preces do capítulo 28. Item 31, 32 e 33. Eu sofri de pânico em 2016. Eu tive crises homéricas de pânico. Eu desejo várias coisas para os meus inimigos, menos uma crise de pânico. Eu sei a dor que é uma crise de pânico. E eu não conseguia rezar. Então eu tinha que ficar lendo. Eu lia muito as preces de número 31, 32 e 33. E elas me ajudaram muito, inclusive a não suicidar. Hoje esse tema para mim é muito delicado, porque só tem um livro em toda a doutrina espírita que eu me encontrei, que chama Memórias de um Suicida. Quando eu li esse livro, eu entendi muito da minha vida. Antes dele só tinha encontrado nenhum capítulo do livro Céu e Inferno, dos suicidas. Eu não estou falando isso aqui, gente, como insígnia de humildade, não. Estou contando para vocês a dor que é. Conviver com o pensamento de querer, às vezes, pular uma ponte. Já tive esse pensamento inúmeras vezes. Eu peço a Deus muito perdão por isso. Mas Ele me conhece, Ele sabe. Eu precisei de muito psicólogo para me manter aqui. E é por isso que eu digo que, às vezes, você vai ter dor, você vai ter um profissional para te dar dor. Não menospreze. Não ache que já está tudo resolvido. Conheço um avô de um amigo que suicidou aos 87 anos. Então a sua dor não é pequena. E se alguém disser que é, se afaste dessa pessoa. Vai cuidar da sua dor. Não permita que a sua dor te leve a um desequilíbrio desta grandeza de suicídio. Cuida da sua mente. Onde você vai, você está, né? Você é a única pessoa que está em todo lugar que você está. Então importa que você aprenda a gostar de você. E importa que você se aprenda a se encantar com você. Para que onde você estiver, você esteja encantado. Isso não é fácil. Isso é treino. A vida traz muita dor. A vida traz muito desafio. Mas a gente não precisa de trabalhar sozinho. Aceita. Por mais dolorosas que sejam as suas provas, Deus não está de olhos fechados para você. Busca encontrar-se com Deus não no templo de pedra, mas aqui. No livro Boa Nova, do Humberto de Campos, aquela passagem do Evangelho de Jesus, quando ele entrou em Jerusalém, Jesus fala: ah lá, Senhor, que bonito Jerusalém. Jesus fala assim: não vai ficar pedra sobre pedra, não é assim. E lá no Boa Nova, tem uma continuidade. Jesus fala assim: eu vim para erguer o reino de Deus no coração dos homens e das mulheres. Então se permita entender que a conexão com Deus não depende da casa espírita, não depende da igreja evangélica, não depende do terreiro de Umbanda, não depende do templo budista. A tua conexão com Deus é na tua cabeça.
coração. Então organiza a casa para receber Jesus de vez em quando. Você cuida da sua saúde de tantas formas. Não deixe os pensamentos infelizes e intrusivos tomarem conta de você. Eles vão chegar para muita gente, e chega mesmo, viu, gente? Tem um ditado que diz assim, ó, não dá para impedir um passarinho de pousar na sua cabeça, porque a gente não pode deixar ele fazer ninho. Vai vir tristeza, vai vir dor. Acredita, depressão existe e mata, tá? Depressão não é, por mais que a gente saiba, depressão é uma doença do espírito. É criatura, mas é falta de serotonina. É neuroquímico depressão. A felicidade também é neuroquímica. Se você não produzir serotonina, você não ficará feliz. E se o seu sistema nervoso central parou de fabricar, você vai precisar de remédio. Então aceita. Assim como aquela pessoa que desenvolve a diabetes, não tomar insulina, morre, quem para de fabricar serotonina, se não tratar, se não voltar a fabricar de novo, vai morrer de depressão. Sabe o que é o pior? Vai chegar no hospital até como suicida. Então se permita tratar. Não interessa qualquer doença. Se você morrer por negligência, é ruim. Se trate. Cuida de você. Cuida da sua casa mental. Deixe que sua casa mental seja um lugar bom de Jesus vir conversar com você. Entende o que eu estou querendo dizer? Jesus vai conversar com você dentro do seu coração. O negócio que geralmente ele chega, ele parece um partido da bagunça, né? Ele fala assim, nossa, está meio bagunçado esse negócio aí. Mas percebe a prece que a gente leu no começo? Eu vim para quem está adoecido, fraco, com problema. Se permita. Entenda que Deus trabalha de várias formas diferentes. O tempo é só uma, gente. Não menospreze a sua saúde mental por causa da sua fé. Para mim, um dos melhores exemplos para falar que fé não resolve depressão é Padre Marcelo Rossi, Padre Fábio de Mello. Porque se depressão fosse questão de fé, nós não falamos dos dois, nós vamos lascar. Porque eles mexem multidões. Eu não sou pouco de falar que eles estão sendo falsos, que eles não têm fé. Que ninguém faz o que eles fazem se não tiver colado com Deus. Mas o processo neuroquímico, ele acontece para qualquer um. Você vai passar por uma dor, ver um entristecimento profundo, sem querer você para de fabricar serotonina. A ansiedade, excesso de produção de cortisol, de adrenalina. Então você vai precisar de um negocinho para te frear. Seu cérebro vai ficar fazendo muita sinapse. E uma crise de pânico pode levar ao suicídio. Então, se você conhece alguém que passa por essas dores, não pede para curar na base da fé, não. Pega pela mão e fala assim: vamos para o psicólogo comigo? Vamos para o psiquiatra? Muito espírita tem preconceito com o psiquiatra e com o psicólogo. Porque quer ficar rezando com a Bezerra de Menezes, Sheila, Zé Grosso, Milanês e pedir para os espíritos curar. Ó, o que é teu, só você pode fazer. Bem-aventurados que têm os olhos fechados. Eles evocam o espírito Nicolás Madeleine para curar uma pessoa. Cura das. Ele fala assim: por que você está querendo que eu te cure? Eu não curo, não, só Deus que cura. Aceita agora o seu momento e tenta trabalhar com o que você tem. E lá no capítulo 27 do livro dos Espíritos, do Evangelho do Espiritismo, pedi e obtereis, os Espíritos falam assim: quando você quiser rezar para pedir a Deus força, não pede para Deus tirar os problemas da sua vida, não. Pede para Deus te fortalecer, para você vencer os seus problemas. O nosso negócio é parar de terceirizar, gente. Para de terceirizar quem vai resolver a sua vida. Agora eu vou dar uma outra dica. Para de absorver problemas de terceiro. Não fica querendo resolver a vida de todo mundo. Não aprende a falar não para os outros. Falar não, às vezes é um remédio para te manter vivo. Aprende a botar limite. Aí quem, quantas vezes, não sei, não estou para falar o que é certo e o que é errado na sua vida, não. A gente veio para filosofar hoje. Porque o Espiritismo é uma filosofia.
Você vai encontrar a sua medida. E em não sabendo qual é a sua medida, procura ajuda profissional. Porque tem relações nas nossas vidas, às vezes, que são tóxicas, são abusivas. E nos levam ao suicídio. Nos leva à depressão. Nos leva à ansiedade. Não interessa qual é o erro que você cometeu na sua vida. Deus te conhece. Deus te perdoa. Você tem que perder um papel junto. Entenda como você vai trabalhar para resolver o problema que talvez você causou para alguém. Tenha coragem para assumir. E assim, a gente vai criando uma couraça para dar conta da vida. E eu volto a dizer, não pense que é fácil. Estou dizendo que está soando como fácil. Desculpa, mas eu sei que não é. Eu sei que não é. E é por isso que eu estou dizendo uma noite inteira para vocês, assim, uma hora inteira. Não está dando conta? Procura ajuda. E para as dores espirituais que surgem na nossa mente, como depressão, ansiedade, transtornos, né? Vem os toques da vida depois, um monte de limitações, fobias. Tudo isso pode ser amenizado. Mas desde que você entenda o que está te desequilibrando. Desde que você entenda qual é a causa. E essa causa, a gente precisa de alguém especializado para nos ajudar. E todas essas dores, a gente trata de forma multidisciplinar. A fé não vai ficar de lado. Você vem com medo, pede a Deus, pede a Jesus, mas vai para o profissional da área da saúde mental. Tem muitos motivos que levam as pessoas ao suicídio. A loucura, perda de emprego, briga de família, término de relacionamento, uma vergonha muito grande porque fez um negócio que acha que é desonroso, vergonha familiar. Gente, tudo que você quiser na sua vida de equivocado, Deus te conhece. E é o único que pode te julgar. Então, as pessoas que ficam dizendo na sua vida o que é certo e o que é errado, cuidado. Podem ser pessoas tentando te dizer para viver uma vida que você nem dá conta de viver. Ah, quer ver um negócio? Não pode porque é errado. Ah, não pode fazer isso aqui porque é errado. Ah, não sei o que porque é errado. O que meu pai vai achar? O que minha mãe vai achar? O que meu filho vai pensar de mim? O que meu marido vai pensar de mim? O que minha esposa vai pensar de mim? E às vezes é um negócio que não vai fazer diferença na vida de ninguém, né? Só na sua, porque ela faz isso você vai ficar feliz. Então, quando a sua felicidade não envolver a infelicidade de ninguém, seja feliz. Quando a sua felicidade não fizer ninguém passar vergonha, não desmoralizar ninguém, não se impeça por causa de opinião de pessoas que não queriam a sua vida. Ficou tranquilo, gente? Ou ficou pesado? Está mais leve? Tem dúvidas? Hã? Dúvidas? Não? Tá. Então, a todos que vieram aqui essa noite, a gente agradece do fundo do coração a atenção e carinho aos espíritos que estiveram aqui conosco, que possam sair melhor do que eles chegaram. Certeza de que, com a ajuda dos servos de Maria, serão direcionados para bons lugares. Nós que viemos encarnados, que possamos voltar para casa, aos braços dos nossos entes queridos, melhor do que eles chegamos. Na certeza de que Cristo nos conhece, sabe de nós e vai nos fortalecer sempre que Ele te buscar. Batei a porta abre ser cruzado, buscar e achareis. E como diria Chico Xavier, ama sempre. E quando estiveres a ponto de descrever do poder do amor, lembra-te do Cristo. Um beijo no coração de todo mundo, gente. Até a próxima, se Deus quiser. Obrigado, Cadinho. Nós agradecemos a sua participação. Gente, eu vou tocar uma musiquinha saideira aqui só para dar uma aliviada no ambiente.
súplicas de paz, bradando amor. Olhos sempre em treva, mãos pedindo pão, outras que não falam, de Deus sem razão. Deixe de chorar, volte a sorrir. Você é tão feliz, volte a cantar. Faça uma prece, seja grato a Deus, Ele sempre abençoa os filhos teus. Então, vamos encerrar nossa reunião, aproveitando a harmonização, fazendo a nossa prece a Jesus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em novas tentações e livra-nos de todo mal. Que Jesus possa nos envolver a todos aqui presentes nos dois planos de vida, trazendo a cada coração a paz, a harmonia, a serenidade. Ao nosso querido irmão Ricardo, que possa ser sempre esse divulgador da paz e da felicidade, né? Das ferramentas que a gente sempre precisa. Que Jesus possa nos envolver, nos acompanhar em segurança aos nossos lares, hoje, agora.